Vamos começar a nossa palestra, iniciando pela prece de abertura. Então, convido a todos a serenarmos os nossos corações, buscarmos a presença do Mestre amado neste momento, que nos possibilitou hoje estarmos aqui. Podermos assim dizer a Ele: amado Mestre, muito obrigado por nos permitir aqui estarmos na sua seara de luz. Pedimos a Ti, Senhor, que possa assim repositar as nossas energias emocionais gastas nesse dia, que possa fortalecer assim as nossas forças nessa noite, ampliar as nossas intuições do entendimento e assim aguçar também as nossas sensibilidades. Seja para nós, Senhor, este repositor de forças nesta noite e seja a nossa bênção, Mestre amado. Agradecidos que estamos a toda a espiritualidade amiga, é que pedimos a Ti a permissão para darmos por início a nossa palestra dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre a vida de um querido amigo, o Bandeirantes do Espiritismo, assim comumente conhecido. Aquele que foi desbravador não somente do elemento de desenvolvimento econômico, mas também ele foi o divulgador da doutrina espírita em localidades onde havia muito pouca população. Conhecido também como o apóstolo de Matão. Nós estamos falando de Caibar de Souza Schutel, ou melhor, para quem quiser, Caibar Schutel. Nascido na capital do Brasil, antiga capital do Brasil, no Rio de Janeiro. Exatamente no dia 22 de setembro de 1868. Filho de Dona Rita e de Senhor Antero de Souza. Nasceu como uma criança feliz, alegre, brincalhona. Mas a vida lhe reservava uma surpresa. Com 9 anos, Caibar perde o seu pai. E como se não bastasse a dureza de uma criança perder a referência do seu pai com 9 anos, a referência paterna, 6 meses após, ele perde a mãe. Agora órfão, no mundo, sem referências, a espiritualidade não abandona ninguém. Lá estava o seu avô paterno, o Sr. Henrique, um homem muito rico e também muito austero, muito enérgico, que decidiu então adotar Caibar Schutel. E ele era muito preocupado com a educação de Caibar e o matriculou nos melhores colégios do Rio de Janeiro. O primeiro dele foi o Colégio Nacional, muito conhecido, e depois foi o Colégio Dom Pedro II, onde se tem até hoje registro do aluno Caibar como uma criança com fora da curva no grau de inteligência. Mas quando chegou a 17 anos de idade, Caibar se decepciona com o colégio e ele decide deixar os estudos. E também pela austeridade do seu avô, ele também gostaria de ter a sua liberdade. E ele também deixa a casa do seu avô. Agora era ele por si. Precisava de se sustentar. Então Caibar passa por uma farmácia e por que não trabalhar? Vai procurar emprego. Chegando lá, o farmacêutico vendo o rapaz de boa personalidade, com fala educada, uma boa aparência, por que não contratá-lo? E começa a ensinar a Caibar, então, o ofício de prático. Aprender sobre as doenças, sobre os remédios, as curas, os tratamentos e a manipulação, que naquele tempo era muito comum. O remédio não era muito fabricado, eram mais manipulações. E Caibar, pela carga espiritual que ele tinha, facilitou muito o aprendizado. Em pouquíssimo tempo, Caibar se torna um excelente farmacêutico. De dia, Caibar trabalhava assiduamente, atendendo a todos, manipulando o remédio. Porém, era à noite que Caibar então se desbruçava aos encantos da cidade maravilhosa. Eram então festas, bailes, danças, jogatinas e cassinos.
E Caibar ficava ali, passando noites sem claro. E isso foi abalando a sua saúde. Apesar dos elixires que ele tomava e preparava para si só, chegou ao ponto de que a sua saúde ficou muito debilitada. Então ele recorreu ao médico. E o médico, analisando todo o histórico de Caibar, lhe dá um conselho. Era melhor ele, então, abandonar aquela vida boêmia. Caibar vai para casa. E o que ele faz? Ele compra um mapa e procura uma cidade mais longe dos centros urbanos. Ele acha em São Paulo, em Araraquara. Naquela época, Araraquara era a divisa de São Paulo, o extremo oeste. E ele então decide ir para Araraquara. Deixa a cidade maravilhosa. Chega então em Piracicaba e logo se muda para Araraquara. Lá chegando, as farmácias já tinham os seus práticos, já tinham farmácias formadas. E ele precisava se manter. O que ele faz? Ele compra um terreno e começa a plantar. E ali ele vai plantando então legumes, verduras, frutas, para então vender e assim se sustentar, subsidiando a sua própria existência. Naquela época, Caibar então conhece uma pessoa, Dona Maria Elvira da Silva, Dona Mariquinha, a qual ele se encanta, noiva e casa com Dona Mariquinha. O casal é um casal de cumplicidade e amor, apesar de não terem filhos. Nessa época, em 1895, Araraquara é acometida de uma epidemia de febre amarela. Caibar, então, vendo aquele povo sofrer, ele decide voltar às origens e passa, então, a cuidar das pessoas, com os seus recursos próprios e próprios remédios. Ele curou centenas de pessoas ali. E aí despertou nele aquela vontade de novo de trabalhar como farmacêutico. Ali não havia mais espaço em Araraquara e ele era muito agitado. Então o que ele falou? Vou sair daqui. Ele pega e vai para ali digamos que um vilarejo chamado de Matão. Ele chega nesse vilarejo, adquire uma casa, começa a morar e ele fala a seguinte frase: Matão, um vilarejo cercado por densa mata e vigiado por cobras, onças e macacos. Como que se a dizer para si só: Caibar, o que tu está fazendo aqui? Você deixa a cidade maravilhosa com uma bela estrutura e vem aqui para o fim do mundo. Mas aquela intuição era tão forte nele, de ficar ali, que ele assume a responsabilidade e monta uma farmácia ali. Farmácia Drogaria Schutel, que existe até hoje. É uma outra farmácia hoje, de um grupo muito grande, mas o prédio continua lá. E isso foi de grande ajuda para aquele povo, porque aquele vilarejo tinha algumas ruas ali, 2, 3 ruas, poucas casas. Então aquilo foi de grande ajuda, porque os médicos eram muito raros de serem encontrados. Então o farmacêutico ele fazia o papel do médico. Dentro da sociedade daquela época, o grau de confiança que se tinha era primeiro o padre e depois o farmacêutico, que ele era confessor de muitas famílias, dando conselhos e escutando a problemática. Então ele passou com isso a ser muito conhecido e ele atendia a todos, independente de ricos ou pobres. E todo mundo começou a conhecer Caibar, porque ele dava ali palavras de carinho, de afeto, né? Sempre uma palavra amiga. Né? Então, o seu conhecimento começou a crescer. E ele dizia que a farmácia não era dele, a farmácia era do povo. Porque quando chegava ali pessoas que não tinham condições de pagar a consulta, ele não cobrava, ele recusava e dava o remédio para a pessoa. E com isso, as pessoas começaram a apelidá-lo de pai dos pobres. Ele ficou conhecido em Matão como o pai dos pobres. E sempre havia alguém batendo na sua porta, da sua casa, pedindo ali uma consulta, um conselho, roupa, comida, remédio. E ele atendia a todos da mesma forma, com respeito e bondade. E quando ele não conseguia atender, quem atendia era a Dona Mariquinha. E aí Caibar viu que ele precisava dar uma estrutura um pouco melhor para aquelas pessoas que vinham buscar uma ajuda na sua casa. Então ele construiu uma mesa de madeira muito grande e colocou no fundo da sua casa, no terreno, no quintal, para dar maior condição de conforto àqueles que vinham. E diariamente
seriam de 15 a 16 pessoas que ali vinham, e todas, meus irmãos, todas saíram dali alimentadas. Ele alimentava todas, dando aquilo que eles vinham buscar. Então, Caibar, ele ficou muito conhecido, porque ele era comunicativo, extrovertido, honesto, era uma pessoa assim, humilde e carismática. E isso chamava a atenção, ele tinha aquele magnetismo de envolver as pessoas, né? Então, ele foi ajudando aquela cidade a crescer, porque outros comerciantes passaram a ver, na motivação de ter ali uma farmácia, de montar um comércio, ver um armazém, e as casas começaram a crescer, e ele ia ajudando. Olha, vamos construir uma rua para cá, aqui vamos fazer de tal largura, aqui vamos fazer uma calçada. E ele foi orientando, e aquilo foi crescendo e se emancipando a ponto de se tornar o município de Araraquara. E agora, como município, Matão precisava de uma prefeitura. Quem o povo colocou lá? Caibar. Então, Caibar Schutel foi o primeiro prefeito de Matão. E ele teve 2 mandatos, graças aos seus trabalhos duros e honestos como prefeito. Cargo que ele então exerceu por 2 vezes. Ele, com seus recursos próprios, montou a Câmara Municipal de Matão. Ele fundou o Hospital de Caridade. Ele foi também fundador da Sociedade Comercial de Matão e foi presidente da Sociedade de São Vicente de Paulo, porque ele era muito católico, amigo do padre. E naquela época a Bíblia era uma coisa muito difícil, só tinha no alto clero. Então ele recebeu aquela Bíblia também de presente. Mesma coisa que da história que nós vimos já de Eurípides Barçanufo, muito parecida. Então, ninguém mais que Caibar Schutel queria ver aquela cidade crescer. Era como se fosse um filho para ele. Ele fazia de tudo por aquela cidade. Nessa época, Caibar passa a sonhar com os seus pais. Apesar de ele não lembrar muito dos pais agora, mas ele tem uma vivência muito curta, 9 anos, ele começou a sonhar diariamente com seus pais. E aquilo começou a perturbar Caibar. Por que ele estava sonhando com seus pais? Aí ele procura o padre. Mas o padre não conseguiu dar a resposta que ele queria. E ele ficou decepcionado. Bom, se a Igreja Católica não consegue me dar a resposta que eu quero, que eu procuro, eu vou procurar uma outra religião. E aí ele vai então à procura do seu amigo Manuel Calisto, um espírita, que não era um profundo conhecedor da doutrina espírita, mas que começou a ensinar Caibar sobre os fundamentos da doutrina. E ele ficou encantado com aquilo, com a lógica, com toda aquela maravilha que o espiritismo estava se demonstrando diante dele. E ele, sabendo que o amigo era um médium, ele pede para que o amigo faça uma sessão mediúnica. Mas ele faziam 2 anos que eles tinham parado de fazer isso, ele e o pai dele. Porque o tipo de comunicação que era de tipologia, batidas. Os espíritos vinham se comunicar através de batidas. E os espíritos que vinham lá, todos vinham só pedir a missa de 7º dia. Porém, a missa era caro. E a família já estava entrando em falência, de tanto processar. Então o pai de Calisto pediu para encerrar as atividades. Mas naquela noite eles então fazem uma sessão mediúnica. E em vez de a comunicação ser em tipologia, foi em psicografia. Direcionada a Caibar Schutel de autarquia espiritual. Dizem alguns historiadores que era Dom Pedro II que veio fazer a psicografia, mas não há esta prova. Só sabe que foi de alto teor espiritual e Caibar ficou muito emocionado. Ele ficou muito emocionado. Como seu amigo Calisto não tinha os conhecimentos espíritas que ele almejava, ele toma uma decisão de estudar a doutrina espírita. E ele então vai atrás de todas as obras de Kardec e começa a desmissuar as obras, estudá-las, e assim ele vai adquirindo todo o conhecimento que ele queria. Ele então ele decide deixar a vida pública e se dedicar somente à farmácia e à doutrina espírita. Idem o que aconteceu também com o nosso irmão Bezerra de Menezes. Bem parecido. E o Caibar, ele era aquela pessoa meiga, dócil, que todos queriam ficar perto. E ele não podia ver alguém passando necessidade que ele era capaz de doar a sua própria vida. Mas quando o assunto era denegrir a imagem da doutrina espírita,
ele abraçava com unhas e dentes, com seu grande intelecto, com a sua força intelectual. Então ele viu que Matão não tinha o centro espírita. O que ele fez? Inaugura o seu centro espírita. E qual o nome que ele dá para o centro espírita? Amantes da Pobreza. A Igreja Católica e os fiéis não gostaram daquilo. Então começaram a fazer então um plano para então boicotar a farmácia de Caibar Júlio. Mas não teve efeito, porque a farmácia atendia muito mais aos pobres e caridade. Então o padre, que era uma pessoa muito radical, ele vai atrás então de um ilustre, mais poderoso da cidade, fiel, que era o delegado, que foi intimar Caibar Júlio. Caibar se abalou sim, mas ele se apoiou na sua fé. E veio a intuição para que ele então se baseasse na Constituição de 1891. Ele pega, lê a Constituição, bota debaixo do braço e vai em praça pública. Lá ele faz um discurso, onde tinham os fiéis católicos que escutaram e aqueles que não eram, que aplaudiram de pé Caibar porque sabiam que ele tinha lógica. E isso fez com que a igreja se afastasse um pouco dos ataques e ele continuou com as atividades no centro espírita. Ele dizia: todos nós temos o direito à liberdade de optar por uma religião. Isso foi o bastante para cessar as atividades contra o centro espírita. Mas Caibar viu que ele estava frágil. Ele poderia sofrer novas sanções da igreja. Então ele decide criar um jornal de circulação, o Clarim, que já na primeira quinzena tirou 6.000 exemplares. O jornal era feito por amigos dele em Taubaté. Taubaté fica no extremo leste de São Paulo, do estado de São Paulo. E Matão fica extremo oeste. Mais de 400 quilômetros naquela época, muito difícil. Então tinha dificuldade para ele. O que ele fez? Eu preciso dar uma solução. Foi intuído novamente. E aí ele faz a gráfica, o Clarim, que então imprimia enormes quantidades de mensagens e livros espíritas. Essa gráfica, essa editora, ela tem até hoje. Tá? Ela imprime inúmeros livros, são mais de 180.000 livros mensais e 200.000 mensagens. Então, o Clarim, o jornal, ele foi então assim o marco de resistência à divulgação da doutrina espírita contra os ataques da Igreja Católica. E o Caibar também ele divulgou muito a doutrina espírita através das ondas do rádio, em programas de rádio daquela época, em palestras, em livros, mas principalmente através das suas ações no bem. Ele amava os pobres, mas também amava os animais. Ele tinha até um gatinho chamado Nhonhô, que depois, lá na frente, ele faz até uma homenagem de uma página inteira desses meios de comunicação que ele tinha. E ele, então, costumava dizer que os animais eram nossos irmãos menores, que precisavam muito de nós, do nosso carinho, do nosso amor e afeto. E ele tinha até, assim, uma política para ele próprio, onde era uma mania dele de quando ele ia se alimentar, primeiro ele dava o alimento para os animais, para depois ele próprio se alimentar. 20 anos se passam, meus irmãos, e ele então cria a RIE, Revista Internacional do Espiritismo. E essa revista, hoje, ela é distribuída em 19 países de circulação. E o interessante é que naquela época, ele recebe um cartão de um grande cientista e renomado e reconhecido mundialmente, Ernesto Bozano, lhe parabenizando pelo arrojo, pela audácia dele estar encarando o sertão na divulgação da doutrina espírita. E Ernesto Bozano ficou sabendo das atividades de Caibar através da revista espírita. Interessante é que nesta época, o então presidente Getúlio Vargas, ele faz uma grandiosa investida para fechar todos os centros espíritas do Brasil. Caibar pensou, agora acabou. Antes era a igreja e o delegado, isso dava conta.
Mas agora é o presidente da República Federativa do Brasil. O que eu vou fazer? E aí lhe vem a intuição. Manda esse cartão para ele, para o presidente. Quem sabe ele mude de conceito sobre a doutrina espírita e revogue a sua ordem. E Caibar fez, pegou o cartão e mandou para Guanabara, né, cidade do Rio de Janeiro, sede do governo. E não é que chegou para o presidente. E ele leu o cartão e mudou o seu conceito. Revogou a sua ordem de fechamento dos centros espíritas. Porque Caibar não sabia. Mas Getúlio Vargas, ele era um admirador de Bozano. Daqueles que, se fosse hoje, Ernesto Bozano fizesse uma postagem na internet, estava Getúlio Vargas lá dando like. Ele adorava. Então ele diz a seguinte frase: se Ernesto Bozano, um homem respeitado no mundo, íntegro, um estudioso, um sábio, se ele respeita e aceita o espiritismo, por que nós é que vamos proibi-lo? Olha isso, meus irmãos. Hoje, se nós podemos professar a nossa fé nos centros espíritas, foi graças a essa atitude desse irmão e de toda a espiritualidade que se unida fez a isso. Então, Caibar usava muito da caridade para enfrentar os seus problemas. E não eram poucos, eram muitos naquela época. E ele sempre os contornava com muita inteligência e intuição. E dizia que esses problemas eram, então, o seu treinamento para o seu desenvolvimento espiritual. Ele costumava dizer a respeito do espiritismo: a religião não pode ser uma manifestação a serviço de cultos ou dogmas de qualquer igreja. A religião não é monopólio de determinado povo, de determinada raça. A religião é um apelo, é um chamamento à razão, ao sentimento e conduz os espíritos a destinos imortais. Então, Caibar era esse espírito de humildade, portador de inúmeras mediunidades, mas aquele mais se adequou, aquele mais teve afinidade, foi a psicografia. E com ela lhe rendeu 16 livros, a saber, o Espiritismo e o Protestantismo, Histeria e Fenômenos Psíquicos, O Diabo e a Igreja, Espiritismo para Crianças e Interpretação Sintética do Apocalipse, Médiuns e Mediunidades, Gênesis da Alma, Materialismo e Espiritismo, Fatos Espíritas e as Forças X, Parábolas e Ensinos de Jesus, O Espírito do Cristianismo, A Vida no Outro Mundo, A Vida e Ato dos Apóstolos, Preces Espíritas, Conferências Radiofônicas e o Batismo. Então foram quase 70 anos de dedicação a serviços missionários. Mas a idade chegou. E suas forças já foram minadas. Ele começou a sentir o efeito da idade. Apesar dele toda manhã acordar e ir para a redação, para a oficina de jornal e para o centro espírita. Sempre nessa sequência. Mas quando chegou 1892, Caibar então cai adoecido. E ele tem uma visão que o deixou muito emocionado e feliz. Então ele chama Mariquinha e fala assim, me permita que eu leia o que ele falou. Mariquinha, você não pode imaginar a alegria que eu sinto neste momento. Eu estava aqui relutando se eu contava para você ou se eu guardava tudo para mim. Vai que ela pensa que ele estava já delirando, né? Mas você, amiga de tantos anos, eu não poderia me furtar a não lhe contar. Mariquinha, eu vi Jesus. E ó, não conta nada para ninguém. Então o pessoal vai pensar que ele está doido. Mas eu vi Jesus e ele me consolou. Era porque está por vir. Eu tenho consciência de que eu não fiz nada para receber tanta graça. Mas o fato é que ele me apareceu. E no dia 3 de janeiro de 1893, nosso irmão, às 16 horas, sofre um aneurisma cerebral e vem a desencarnar. O curioso é que nesta noite que ele desencarnou, ele deu passividade no Centro Espírita Amante da Pobreza, com o médium Urbano Xavier. E ele pede, nessa passividade,
que coloque a seguinte frase no seu túmulo: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Esse nosso irmão, hoje nas esferas espirituais, ele é um divulgador da doutrina espírita não só no Brasil, mas em todo o mundo. Atualmente ele é dirigente da coluna espiritual Alvorada Nova. Então, o que nós aprendemos com a vida desse irmão? O primeiro aprendizado é tirado de Mateus capítulo 25, versículo 29 a 32. Se o seu olho direito o induz a pecar, arranque-o fora e lance-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se sua mão direita o induz a pecar, corte-a e a lance fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Onde nós podemos comparar esse ensinamento na vida desse irmão? Foi quando ele estava se perdendo na cidade do Rio de Janeiro, nas noites, se debruçando nas festas, nas jogatinas. E ali ele toma uma decisão radical. Vou para o local mais longe dos centros urbanos. Porque eu sei da minha fragilidade, mas também sei da responsabilidade que eu assinei quando lá em cima eu estava. Olha isso. Quantos de nós não fazemos isso? Nos separamos daquilo que deveria nos separar, para depois não sermos subjugados. E outro ensinamento que nós tiramos dele é que quando nós estamos na situação de que achamos que estamos no fundo do poço, tudo perdido, que não tem mais solução, pode acreditar, meus irmãos, Deus não nos abandona. A espiritualidade não nos deixa. Ela sempre traz para nós uma alvorada nova. Como esse irmão que estava desesperado já agora iria perder o centro espírita, mas lá estava a espiritualidade preparando todo um cenário que não estava no entendimento dele. Nosso presidente naquela época estava sofrendo uma obsessão para fechar todos os centros espíritas. Mas por trás do cenário que a espiritualidade já estava preparando, da revista Internacional de Espiritismo, chegar na mão de Bozano, e ele então entregar um cartão para ele, e ele pegar esse cartão e mandar para o presidente. Tudo uma ação conjunta da espiritualidade, e ele faz parte disso. Então a espiritualidade não abandona ninguém, meus irmãos. E é interessante, acho que dá tempo da gente falar, no dia 1º de janeiro de 2012, agora, há pouco tempo, no 15º Congresso Espírita de São Paulo, Caibar Chútil dá uma passividade ao médium Wagner Paixão, psicografia. Ele traz uma mensagem. Pensar o conteúdo doutrinário para sentir Jesus em retorno ao nosso convívio representa utilidade e valor para beneficiar toda a humanidade. Espiritismo é o clarim matinal que anuncia a hora da regeneração tão aguardada e sob aos seus auspícios reveladores a sabedoria e a doçura em expansão. Fraternidade, que é o amor em expansão, como radioso sol a todos nos alcança para a efetiva liberação de nosso globo, do nosso planeta. Hoje, por consciência e dever moral, formamos fileiras de entendimento e aplicação cadenciado do que nos oferece a doutrina do Consolador. Firmeza de ânimo que caracterize o genuíno idealista. Sentimento solidário que enalteça os planos do bem então concebidos pelo adepto. Lealdade aos fundamentos da verdade codificada por princípio de segurança e valor. Espíritas irmãos, Espiritismo é o Consolador, abrigando-nos em caridade e paz. Todavia, necessita de nossas mãos para que o íntegro e benfeitor alcance as comunidades. Caridade e paz alcance todas as comunidades da choupana singela e, geralmente, violentas, ao palácio de onde promovam as decisões de ordem e governança do mundo. Mãos à obra com Jesus e Kardec. Esse irmão, eu acredito que todos nós espíritas temos como obrigação
de conhecer a vida dele, de pesquisar sobre a vida desse irmão, também pelos feitos que ele fez, da divulgação da doutrina espírita, das obras de caridade, do jornal, da revista internacional do Espiritismo, mas principalmente porque esse irmão é profundamente conhecido na sua vida, na Alemanha, na Itália, na Espanha, na França e Portugal. E pouquíssimo conhecido entre nós espíritas. De uma pessoa que tanto fez pelo nosso território brasileiro. Pensemos nisso, meus irmãos. Muito obrigado. Meus irmãos, a prece de hoje nós tiramos do livro de preces espíritas de Raibarchut. Ela chama Evocação a Jesus. Então eu convido a todos que possamos cerrar nossos olhos e nos interiorizarmos nessa prece. Jesus, vela por nós, para que guardemos a unidade de espírito. Cerca-nos com as tuas proteção e que ela se constitua muralha intransponível aos elementos adversos. Pedimos que solicites a divina misericórdia para todos os espíritos que sofrem, tanto encarnados como desencarnados, que se acham em nosso derredor. Tira-lhes o desânimo, dá-lhes coragem, fé e esperança num futuro melhor. Cerca-os dos bons espíritos, teus prepostos. Perdoa-lhes as faltas e anima-os a prosseguirem no bom caminho, a cultivarem o perdão, o auxílio ao próximo. Jesus, que tuas bênçãos desçam sobre todos nós. Que assim seja. Graças a Deus.